Há explicações religiosas ou espiritualistas para os acidentes? Nesta terceira questão, que se revela fundamental para a discussão proposta neste livro, reunimos diversas explicações religiosas e espiritualistas que tentam elucidar a ocorrência e a causalidade dos acidentes. É importante ressaltar que os textos aqui apresentados não esgotam o tema, mas sim contribuem significativamente para delinear um campo de investigação que merece ser explorado e compreendido com mais profundidade. Nas escrituras sagradas dos principais sistemas de crenças abraâmicas, que incluem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, encontram-se muitos registros de eventos que podem ser considerados acidentes ou desastres naturais, como dilúvios, terremotos, epidemias, naufrágios e colapsos estruturais. Em geral, tais eventos são frequentemente interpretados como manifestações de um plano divino mais amplo. Muitas vezes, são vistos como uma forma de Deus testar a fé e a resiliência das pessoas em momentos de crise. Em outras ocasiões, são considerados um castigo divino em decorrência do pecado humano ou da insuficiência no cumprimento de mandamentos sagrados. Além disso, algumas correntes de pensamento sugerem também a perspectiva de que esses acidentes são consequências diretas do livre-arbítrio humano, resultantes das escolhas e decisões feitas. Vamos explorar brevemente como cada tradição lida com esses temas. No judaísmo, a Torá e os textos rabínicos discutem princípios de ética e responsabilidade, que podem ser relacionados a como os indivíduos devem agir em situações que envolvem danos a outros, mas não há uma seção específica sobre acidentes. O conceito de responsabilidade civil é mais profundamente explorado na literatura rabínica, como no Talmud. No Tanakh, Bíblia judaica, há várias passagens que discutem a natureza do sofrimento e eventos inesperados, mas sem uma explicação sistemática sobre acidentes. Por exemplo, o livro de Jó lida profundamente com o tema do sofrimento inexplicável, mas não atribui os eventos a acidentes no sentido moderno, e sim à soberania de Deus e à complexidade da vida. A tradição rabínica, especialmente no Talmud e na literatura midrášica, explora a ideia de que muitos eventos são resultado do livre-arbítrio humano, enquanto outros são vistos como parte do plano divino. No cristianismo, a Bíblia também não discute acidentes especificamente, mas há ensinamentos sobre amor ao próximo e como devemos tratar uns aos outros em situações de crise ou necessidade. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus ensina sobre a compaixão em resposta ao sofrimento alheio. A teologia cristã frequentemente aborda o sofrimento e eventos inesperados como parte de um mundo caído, resultante do pecado original, mas também enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas. No Novo Testamento, há ensinamentos sobre como lidar com adversidades e eventos inesperados, mas também não há uma explicação específica sobre acidentes. No entanto, merece destaque a passagem encontrada em Lucas 13:1-5, em que Jesus menciona a queda de uma torre que matou 18 pessoas, mas não atribui o evento a um castigo divino, e sim enfatiza a necessidade de arrependimento. No islamismo, o Alcorão e os hadiths falam sobre ética e moral, mas acidentes como eventos aleatórios ou involuntários não são tratados diretamente. Há, no entanto, ensinamentos sobre a importância de agir com justiça e compaixão. No Alcorão, há referências à ideia de que tudo acontece pela vontade de Allah, mas também há espaço para o conceito de acaso em certos contextos. No entanto, o islamismo também enfatiza a responsabilidade humana e a ideia de que muitas coisas são resultado das ações das pessoas. A tradição islâmica, incluindo os hadiths, explora a ideia de que os muçulmanos devem confiar em Allah, mas também tomar precauções para evitar danos. Embora nenhuma dessas religiões abraâmicas aborde acidentes de forma sistemática ou específica, todas oferecem perspectivas sobre como entender eventos inesperados e adversidades.
Essas perspectivas geralmente envolvem uma combinação de fé na soberania divina, aceitação da imprevisibilidade da vida e, em alguns casos, a ideia de que os seres humanos têm um papel ativo em moldar seus destinos. Entretanto, várias explicações específicas sobre a ocorrência e causalidade dos acidentes foram identificadas em obras reconhecidas no campo da espiritualidade, em nível nacional e internacional, que foram publicadas nos últimos 2 séculos. Estas obras, amplamente divulgadas, apresentam múltiplas interpretações que nos ajudam a entender esses eventos de forma mais holística. Nos próximos itens, apresentaremos essas explicações categorizadas em 5 agrupamentos, cada um reunindo informações e perspectivas que convergem entre si, oferecendo assim um panorama rico e diverso sobre a relação entre a espiritualidade e os eventos acidentais. Trigueirinho menciona o acidente como forma de sofrimento para servir de alerta, isto é, seja trazido por alguma enfermidade, por acidente ou por qualquer outro incômodo, o sofrimento em geral vem avisar-nos que algo fora de ordem necessita ser revisto e transformado em nossa vida. Nessa linha, o balde alerta que a lei divina é feita de ordem e harmonia, e a cada dissonância, ela reage proporcionalmente para que tudo volte à posição certa. O aviso tem de ser entendido e o sofrimento cresce em proporção à surdez. E assim, sucessivamente, tudo ecoa e se repercute, por ação e reação, num contato contínuo entre o homem e a lei de Deus. Ashok Bedi relata que a nossa alma muitas vezes se apresenta aparentemente em eventos e experiências insignificantes. É a voz mansa e delicada, algo que podemos facilmente ignorar na correria da vida moderna. Pode nos falar em um sonho, num encontro casual, numa coincidência significativa, ou mesmo por meio de um acidente ou uma doença. Quando não prestamos atenção, a mensagem tem que ser mais poderosa, talvez sob a forma de um acidente ou de uma doença. O acidente seria então um instrumento mais incisivo para nos despertar, mostrar uma direção, provocar uma mudança. Para Bedi, os acidentes nos param em nossas jornadas, nos forçando a descobrir maneiras novas e criativas de lidar com o desafio que eles representam. Este novo e criativo desvio muitas vezes tem o resultado de nos colocar em nossa vida verdadeira e espiritual. Hercílio Mais relata diálogo mediúnico, indicando que os mentores espirituais se servem de espíritos serviçais, permitindo que estes influenciem seus pupilos encarnados no sentido de afastá-los, com urgência, de caprichos ou atividades prejudiciais à sua integridade espiritual. Seriam recursos drásticos como a ocorrência de acidente, mas sensatos e prudentes, com o intuito salutar de impedir os seus protegidos de participarem de aventura degradante, transações desonestas ou paixões perniciosas. Para o balde, é preciso compreender que tudo está sabiamente dirigido por uma lei sábia e que ser reconduzido a ela, embora pelo caminho da dor, significa salvação. Nas palavras dele, se o ser involui, está retrocedendo para um determinismo sempre mais férreo, de reações sempre mais enérgicas, mais adequadas à ignorância e insensibilidade do involuído, que dessa forma pode ser abalado com golpes proporcionalmente violentos e que somente por estes pode ser induzido a evoluir. No campo da medicina alternativa e psicologia esotérica, Detlefsen e Dauck se propõem a mostrar que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas que é de fato o autor da sua doença. Os autores procuram evidenciar o aspecto metafísico da doença, incluindo aí também os casos de acidentes. Para eles, todo sintoma pode oferecer tanto um desafio como uma oportunidade de descobrir e entender o problema latente. Caso esse entendimento e superação não se verifiquem, em virtude da incapacidade para se ver mais além da projeção, os sintomas não só persistirão, como se tornarão cada vez mais intensos, incluindo aí a ocorrência de acidentes de toda intensidade. Nesta abordagem, se os acidentes são recorrentes na vida de determinada pessoa,
Isso pode significar que as suas escolhas e decisões estão provocando a escalada da aprendizagem forçada. Um acidente seria, então, um alerta violento da maneira de agir de uma pessoa ou do caminho que esta resolveu empreender. Quando não fatal, o acidente provoca uma pausa na vida da vítima e gera uma ocasião oportuna para uma introspecção. Para tanto, há que investigar todo o processo do acidente, procurando entender a estrutura exata da ação e referi-la à situação pessoal concreta. Dawker, ao analisar as doenças e os acidentes pelo simbolismo que representam no campo da filosofia e espiritualidade, indica que a tarefa a ser aprendida nos casos das fraturas consiste em interromper conscientemente o padrão de vida empreendido. Uma queda deveria ser uma oportunidade para se deter e procurar outros caminhos, sobretudo caminhos novos que se desviem do incidente costumeiro. Nas palavras dele, a imensa maioria de todos os acidentes remetem-se a um tombo ou a uma queda, e com isso, a atualização de um tema mitológico pleno de significados. A soberba vem antes da queda, diz a interpretação proverbial da situação. Ao abordar o tema da paralisia causada por ruptura acidental da espinha dorsal, o autor descreve que golpes duros do destino decorrentes de acidentes mostram o quanto mudanças de curso abruptas e profundas são necessárias. A partir de declarações de vítimas, revela-se que muitas vezes emergem um autoconhecimento profundo e uma interpretação condizente do trágico acontecimento, onde o afetado coloca em palavras que foi longe demais e se excedeu em sua ousadia. Para Dawkins, na maioria das vezes, a soberba consiste em ter ignorado sua idade e ter pretendido ser tão vigoroso quanto um jovem. A consequência endireitou as coisas e força os pacientes a uma postura de repouso e de consciência mais adequada à sua idade. Caso a vítima observe esse sinal, ela tem todas as chances de ainda lograr internamente e dar grandes passos rumo ao desenvolvimento. A tarefa seria aceitar a própria situação e não mais abusar das próprias forças, mas entregar-se ao descanso e à conscientização que o acompanha. O autor indica que mesmo um braço quebrado poderia simbolizar uma relação rompida com o mundo. Onde perdeu-se o controle da vida, não se pode mais agarrar nem apanhar nada. Não se pode mais participar de atividades normais. Até mesmo o caso da fratura do osso do nariz mostra que se foi um pouco longe demais e se deu um tiro de advertência na proa da nave do corpo, de maneira a impedir que se prossiga cegamente no caminho que está sendo trilhado, e com isso, traçar um outro percurso. Sherry Cortland, por meio do seu grupo espiritual, propõe uma visão profundamente reflexiva sobre os acidentes, sugerindo que eles não são meros eventos aleatórios, mas em boa parte são pré-planejados no plano espiritual, especialmente aqueles que mudam a vida das pessoas. Segundo ela, os acidentes são instrumentos para acelerar o aprendizado e o crescimento espiritual. Nessa perspectiva, os acidentes significativos são concebidos como janelas de oportunidade, momentos cruciais que permitem aos envolvidos refletir, transformar-se e evoluir. Esses eventos seriam meticulosamente planejados no plano espiritual, levando em consideração as necessidades individuais e coletivas de crescimento. A autora destaca a complexidade envolvida na criação dessas janelas de oportunidade. No plano espiritual, o planejamento de um acidente não se limita ao indivíduo diretamente afetado, mas gera um efeito cascata que impacta dezenas, se não centenas, de pessoas ao redor. Um único acidente pode abrir portas para o aprendizado e a transformação não apenas da vítima, mas também de familiares, amigos, colegas de trabalho, cuidadores e até mesmo de desconhecidos que entram em contato com o ocorrido. Cada pessoa tocada pelo evento é convidada a refletir sobre sua própria vida, suas escolhas e seu propósito, criando uma rede de crescimento espiritual que se expande de forma integrada. Cortland enfatiza que a forma como as pessoas reagem após o acidente e como se relacionam entre si são de extrema importância. Os acidentes são vistos como mecanismos que colocam em movimento as rodas do karma,
permitindo que os indivíduos exerçam seu livre-arbítrio diante das circunstâncias criadas. Ao reconhecer o acidente como uma oportunidade de aprendizado, as pessoas podem transformar uma experiência aparentemente negativa em um catalisador para o desenvolvimento espiritual. Essa mudança de perspectiva permite uma compreensão mais profunda da dinâmica da vida, onde até mesmo os eventos mais dolorosos podem ser reinterpretados como ferramentas para o crescimento pessoal e coletivo. Neste contexto, um exemplo interessante é o relato da escritora Susan Strider, que descreve sua experiência pessoal ao sofrer um acidente grave. Ela narra que o caminhão da família estacionado na garagem, em Ponto Morto, começou a se deslocar inesperadamente e arrastou-a por cerca de 6 metros. Ela acabou ficando debaixo do caminhão, com a roda dianteira apoiada em suas costelas. O socorro imediato do marido, que realizou compressões cardíacas até a chegada do atendimento médico emergencial, foi crucial para sua sobrevivência. Após passar por cirurgias e tratamentos intensivos, Strider passou por um processo de recuperação física e emocional que a levou a uma profunda reflexão sobre sua vida. Dentro de um ano, ela percebeu que o acidente havia sido um presente que a levou a repensar suas prioridades, valores e modo de viver. A experiência a conduziu a uma compreensão espiritual mais ampla e a uma vida mais saudável e feliz, demonstrando como um evento traumático pode se transformar em uma oportunidade de renascimento interior. Nessa abordagem mais profunda sobre eventos transformadores, Trigueirinho explica que em casos de acidentes que resultam em rupturas de membros ou fraturas, há também o rompimento de condicionamentos profundos e padrões mentais rígidos que dificilmente seriam modificados de outra forma. Segundo ele, o acidente atua como um instrumento do plano espiritual superior para desestabilizar estruturas internas inflexíveis, permitindo que o indivíduo se liberte de hábitos, crenças e comportamentos que o impediam de evoluir. Ninguém permanece o mesmo após um acidente, e essa transformação é vista como um recurso necessário para despertar a consciência e promover mudanças significativas na personalidade e no caminho espiritual. Dalkey, por sua vez, explora a ideia de que os acidentes podem revelar aspectos da vida que antes passavam despercebidos ou eram subvalorizados. Ou seja, o que antes era trivial até a ocorrência do acidente pode ser repentinamente reconhecido como um valioso presente e uma possibilidade de vivenciar experiências profundas. Nas palavras dele, muitas vezes é, portanto, a cadeira de rodas que revela o milagre da locomoção. Um afetado sentiu-se levado de uma viagem sem rumo de volta a seu caminho pelo acidente. Talvez ele nunca o tivesse entendido sem o infortúnio. A arrogância no trato com o sexo oposto somente se tornou consciente para um paciente quando perdeu a possibilidade de exercer a sexualidade genital. Carinhos que antes lhe pareciam banais e insignificantes ganharam uma profundidade e um significado jamais imaginados. O autor ainda apresenta depoimentos de motociclistas e praticantes de esportes radicais que, após sofrerem acidentes, foram forçados a interromper uma vida de excessos e movimentação externa desenfreada. Para muitos, o acidente representou uma pausa necessária, um retorno ao chão firme, que os levou a redescobrir a importância do equilíbrio interno. Todavia, para pessoas que levavam antes uma vida exageradamente ativa, a mudança de polo para a atividade interna é tão difícil como necessária, de modo que, na cadeira de rodas, eles, os acidentados, de maneira muito concreta, tomam a vida nas próprias mãos e rodam através dela. O acidente aguça a consciência de que a vida não dura para sempre e tem um valor considerável. Em síntese, a ideia de que os acidentes não fatais podem ser oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual é uma perspectiva que convida à reflexão profunda sobre o propósito dos eventos adversos em nossas vidas. Seja através do rompimento de condicionamentos, da reavaliação de valores ou da redescoberta da simplicidade e da gratidão, os acidentes são reinterpretados como ferramentas poderosas para a evolução pessoal e coletiva.
Essa abordagem não apenas oferece um sentido para o sofrimento, mas também encoraja uma postura ativa diante das adversidades, transformando desafios em caminhos para uma vida mais plena e consciente. A relação entre acidentes, sejam fatais ou não, e o karma individual acumulado ao longo de encarnações é um tema amplamente discutido por diversos autores espiritualistas. Eles sugerem que eventos traumáticos podem estar ligados a escolhas e ações de vidas passadas, servindo como mecanismos de equilíbrio e aprendizado. No entanto, é crucial não perder de vista que, mesmo dentro desse contexto kármico, há espaço para o livre-arbítrio atuar de forma determinante. A sucessão dos fatos em nossas vidas é, frequentemente, uma combinação de consequências de atos praticados livremente e de lições previamente planejadas para nosso crescimento espiritual. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, oferece uma visão lúcida sobre essa dinâmica. Ele exemplifica com uma situação cotidiana. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Em outras palavras, muitos dos acontecimentos que enfrentamos são frutos de nossas próprias escolhas e ações no momento presente, sem necessariamente estarem vinculados ao karma individual. Por outro lado, em obra psicografada por Chico Xavier, encontramos a ideia de que, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Essa aparente contradição entre livre-arbítrio e determinismo pode ser entendida como uma harmonia entre o que precisamos experienciar para evoluir e as escolhas que fazemos ao longo do caminho. Trigueirinho aprofunda essa discussão ao abordar as mortes violentas, como as que ocorrem em acidentes. Ele explica que tais eventos podem ser mecanismos de equilíbrio para violências cometidas no passado, seja na encarnação presente como nas anteriores. É como se as energias de violência fossem se acumulando e, num dado momento, num acidente, elas fossem equilibradas parcialmente ou totalmente naquele instante. Esse processo não é punitivo, mas educativo, visando a evolução do espírito. Trigueirinho enfatiza que cada indivíduo tem a forma de desencarnar que necessita para avançar em sua jornada espiritual, e isso varia de acordo com suas necessidades kármicas e nível de consciência. Um exemplo elucidativo é o caso de uma pessoa que desencarna após disparar acidentalmente uma arma de fogo contra si mesma. Trigueirinho sugere que esse tipo de ocorrência pode estar relacionado a um karma gerado por ações passadas, como a possibilidade de o indivíduo ter sido um caçador em uma vida anterior, responsável pela morte de vários animais sem plena consciência do impacto de seus atos. Ao vivenciar a experiência de ser alvejado, ele teria a oportunidade de compreender, em um nível mais profundo, as consequências de suas ações anteriores. Esse aprendizado poderia levá-lo a evitar o uso de armas no futuro, demonstrando como o karma não é uma punição, mas um mecanismo de crescimento e conscientização. Hercílio Mais, em obra mediúnica, oferece uma explicação semelhante. Ele psicografa que aqueles que caçam ou destroem por razões esportivas geram um karma terrível, que pode resultar em tragédias envolvendo armas de fogo. O caçador pode sofrer o choque de retorno, ainda na mesma existência em que cometeu os atos violentos, seja acidentando-se com sua própria arma, seja sendo vítima de um disparo imprudente. Enfatiza-se que, diariamente, inúmeras pessoas são convocadas por um destino cruel para desastres envolvendo armas de fogo e que, na realidade, são ex-caçadores, desta ou de outra existência, que estão expiando o tributo de sangue que provocaram injustamente. Mais transmite que essa determinação para a tragédia não constitui um castigo, pois o vocábulo castigar origina-se do verbo latino castigare, composto de duas palavras latinas, castum e agere, as quais, conjugadas, definem a ideia de tornar casto, ou ainda, purificar. Trata-se, portanto, de um processo de equilíbrio e purificação,
necessário para corrigir ações negativas que retardariam a evolução espiritual do indivíduo. Ele psicografa que, ora, no seu ato violento, o caçador desarticula o equilíbrio moral do campo magnético que vitaliza e mantém a espécie, e conforme leis imutáveis, terá que expurgar de seu eu moral o recalque maléfico que incrustou no seu espírito. E esse expurgo exige idêntico processo de violência, por tratar-se de um impulso primário, de caráter agressivo ou animalizado, que não se escoa por meios suasórios. É a lei de causa e efeito em suas reações dinâmicas, a qual, como a dinamite, ferida pelo atrito, ninguém mais controla. E esse débito de reajuste moral fica vibrando na alma do caçador desde o momento em que ele infringiu a lei e eleva-se à contingência de um determinismo que, tarde ou cedo, deflagrará a reação equilibrante pelo mesmo processo violento e doloroso. Rigueirinho expressa que a morte violenta é instrutiva para os seres que passam por essa experiência, pois na vida seguinte eles serão menos violentos. Ao se vivenciar aquilo que foi provocado para um outro, configura-se um equilíbrio e aprendizado. É como se ocorresse um processo de cura do indivíduo. Segundo ele, o nosso karma de violência não é transcendido todo de uma vez. Isto é, mesmo seres que alcançaram uma certa evolução podem estar sujeitos a desencarnes violentos. Mesmo que o indivíduo não esteja mais coligado com a violência, pode ainda existir um karma restante levando à desencarnação violenta. Tais seres poderiam também assumir parte do karma de violência da humanidade e, neste caso, desencarnando de forma violenta. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a complexidade da existência e a interconexão entre nossas escolhas, ações e consequências. Seja por meio do livre-arbítrio ou de lições kármicas, cada experiência que vivenciamos tem o potencial de nos transformar e nos aproximar de uma compreensão mais ampla da vida e de nosso papel no universo. Assim, os acidentes fatais ou graves, embora muitas vezes dolorosos e difíceis de aceitar, podem ser vistos como parte de um processo maior de evolução e equilíbrio espiritual, no qual cada um de nós está constantemente aprendendo, crescendo e se transformando. Como já abordado anteriormente, o karma expressa uma certa contabilidade individual, mas aplica-se também para grupos, povos, raças, estados e instituições. Assim, as faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se reencontram novamente reunidos para terem o ensejo de equilibrar a conta devedora. Por meio de Chico Xavier, revela-se que, em questão referente às desencarnações coletivas por desastres, todas essas ocorrências estão subordinadas à lei de causa e efeito. Ele relata que, na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais, doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. No livro Ação e Reação, em capítulo tratando de resgates coletivos, Chico Xavier psicografa a análise das origens daqueles que foram vitimados em um acidente aéreo que, em outras épocas, teriam sido aqueles que atiraram pessoas indefesas do cimo de torres altíssimas para que seus corpos espatifassem no chão, que cometeram crimes hediondos pondo a pique embarcações, ou que cometeram suicídio se jogando do alto de edifícios ou de picos agrestes. Todavia, relata-se também que, gerando hoje novas causas praticadas no bem, antes do término do ciclo, se pode interferir nas causas passadas do mal, de modo a neutralizar e reconquistar o equilíbrio próprio. Em outra obra mediúnica, Chico Xavier remete o leitor ao ano de 177, na Gália,
quando Marco Aurélio reinava e permitia que se aplicassem, com o máximo rigor, todas as leis contra os cristãos. Descreve-se que na colina de Fourvière, na cidade de Lyon, foi improvisado grande circo em torno de enorme arena, e verdugos reunidos planejaram estranhos suplícios para comemorações. Decidiram reunir cerca de 1000 crianças e mulheres cristãs e juntá-las na arena impregnada de resinas e cercada de farpas embebidas em óleo, para depois atear fogo em meio a cavalos velhos a serem sacrificados também. Ao final do texto, o autor revela que quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. De fato, na data indicada ocorreu um acontecimento inusitado na cidade de Niterói, então capital do antigo estado do Rio de Janeiro, o maior incêndio de circo de todos os tempos, durante a segunda matinê, no fim de semana do Gran Circus norte-americano. O incêndio criminoso iniciou às 15h45, no momento da apresentação dos trapezistas, e que marcava o final do espetáculo, que contava com a lotação completa de cerca de 2.500 espectadores. Inicialmente, a imprensa diária anunciava o número oficial de 238 mortos, mas já indicava um total de 260 vítimas fatais. Semanas depois, o número chegava a 400. Certo é que, entre a maioria das vítimas, havia famílias e crianças. Outro evento brasileiro trágico foi o incêndio do edifício Joelma, ocorrido em 1974, na cidade de São Paulo, que resultou na morte de 187 pessoas. Chico Xavier psicografou mensagens e sonetos em reunião pública, revelando que os motivos kármicos de tantas mortes no incêndio estariam relacionados com resgate dos derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em Guerra das Cruzadas, ocorrida séculos atrás. O motivo de dívidas tão remotas serem pagas somente agora seria que, nas palavras do autor, convém dar tempo ao tempo para que os resgates se façam de maneira proveitosa. Os espíritos devem evoluir o suficiente para que suas próprias consciências os levem a aceitar o resgate e a pedi-lo, reconhecendo a medida como necessária para a continuidade de sua evolução. Entre mentes, nas encarnações sucessivas, partes do débito vão sendo pagas, aliviando o devedor. Por isso, em trecho anterior, o autor alude a resquícios de culpa, e não a culpabilidade total. Como sabemos, o movimento das Cruzadas, século XI ao século XIII, foi constituído por expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, com o objetivo inicial de reconquistar para o mundo cristão lugares sagrados em Jerusalém. Tal movimento foi marcado por massacres e incêndios, como explica o autor. O fogo era largamente usado. Mouros e judeus eram levados aos edifícios mais altos e obrigados a saltar para se espatifarem no solo. Encurralavam-se prisioneiros em prédios altos, que eram incendiados para que eles morressem nas chamas. Como vemos, crimes tão hediondos só poderiam provocar resgates a longo prazo. Na mesma obra citada anteriormente, Chico Xavier psicografa a relação kármica das vítimas com o acidente do avião DC-10 em Paris, no dia 3 de março de 1974, que matou todos os 335 passageiros e 11 tripulantes. Tratava-se do voo Turkish Airlines 981, que ligava o aeroporto internacional Atatürk em Istambul ao aeroporto Heathrow em Londres. Num soneto atribuído ao espírito de Silva Ramos, temos que a natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere, mata. Por nada se detém, por mais que se lhe peça. Quantas vidas ao mar sob golpes apressa, incêndios e orações no horror que se desata. Depois vinho e prazer, os botins de ouro e prata, e as horas avançando ao tempo que não cessa,
Os séculos se vão marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar. A aflição se renova. Preces, gemidos e ais de corações em prova. E a natureza apaga a culpa que termina. No mesmo capítulo, Chico Xavier psicografa esclarecimentos do espírito irmão Saulo, que, ao indagar como podemos considerar as pessoas vitimadas como criminosas envolvidas em atos de pirataria, traz a seguinte reflexão. Convém lembrar que se trata de culpas remotas, de vidas anteriores. Quem pode na Terra, examinando suas próprias tendências atuais, considerar que há 5 séculos tenha sido uma criatura virtuosa, incapaz de ações criminosas? Ao observarmos os registros da história, veremos que a posse de terras ou recursos naturais, o roubo de riquezas e preciosidades, o conflito de ideologias de caráter político ou religioso, entre nações ou entre grupos divergentes, apelaram para manifestações extremadas de violência, massacres, abusos físicos e emocionais de toda a ordem. De um ponto de vista em que se considera a existência da lei do karma, em que se imputa ao semeador o retorno do seu plantio, não é demasiado considerar também outra narrativa sobre o assunto encontrada em obra mediúnica de Divaldo Franco. Comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acumpliciamentos para pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora, que se refestela, brutal na inocência imolada selvagemente, incendiários contumazes de lares e celeiros, em hordas nefastas e contínuas, bandos bárbaros de exterminadores que tudo assolam por onde passam, cúmplices e seviciadores de vítimas inermes que lhes padecem as constrições danosas, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras de que se nutrem em agrupamentos frios, legisladores sádicos e injustos que se desforçam nas gerações débeis que esmagam, conquistadores arbitrários, carniceiros, que subjugam cidades nobres, tornando suas vítimas cadáveres insepultos, enquanto se banqueteiam em sangue e estupor. Mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja que incendeiam paixões, são reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente espoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que encontravam à frente e consideravam impedimentos à sua ferocidade e barbárie, vandalismo e estroinice, a fim de que se reajustem no concerto cósmico da vida. Diante do exposto, a ideia de karma coletivo oferece uma perspectiva profunda sobre as tragédias e desastres que atingem grupos de pessoas. Esses eventos, muitas vezes vistos como meros acasos ou fatalidades, são interpretados à luz da lei de causa e efeito, que transcende vidas individuais e se estende a grupos. Essa visão não se limita a uma condenação ou punição, mas abre espaço para a redenção e a evolução espiritual. Assim, as tragédias coletivas, embora dolorosas, são vistas como mecanismos da justiça divina para promover a reconciliação e o progresso espiritual dos envolvidos. Por fim, a reflexão sobre o karma coletivo nos convida a considerar nossas ações no presente, tanto individuais quanto coletivas, e suas consequências futuras. Ela nos lembra que, embora possamos carregar resquícios de erros passados, temos sempre a oportunidade de transformar nossas vidas e contribuir para um mundo mais harmonioso, equilibrado e justo. A compreensão desses princípios pode nos inspirar a agir com mais compaixão, responsabilidade e consciência, reconhecendo que todos estamos interligados no grande tecido da existência. No contexto deste livro, a desencarnação prematura
é abordada sob a perspectiva de eventos acidentais, excluindo, portanto, situações como suicídio, eutanásia ou aborto, que são movidos pelo livre-arbítrio. A morte prematura pode ocorrer em qualquer fase da vida, desde a infância até idades mais avançadas, mas as razões por trás desses eventos podem variar significativamente, conforme será abordado a seguir. No caso de crianças que partem precocemente de forma trágica, deixando familiares e amigos em profunda dor e descrença, Allan Kardec oferece uma visão consoladora. Ele explica que a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de uma existência anteriormente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Além disso, a morte prematura de uma criança pode servir também como uma provação ou expiação para os pais, que são desafiados a lidar com a perda e a encontrar significado em meio ao sofrimento. Leon Denis complementa essa ideia, afirmando que existências interrompidas prematuramente por acidentes muitas vezes representam o cumprimento de um ciclo predeterminado. Essas vidas curtas são, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por abusos ou excessos. Quando, em vidas passadas, o indivíduo desperdiçou seus recursos vitais devido a hábitos desregrados, como vícios ou excessos, depois ele pode retornar para completar, em uma existência mais breve, o tempo que deveria ter vivido de forma plena e equilibrada. Leon Denis ainda adverte que as vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais, por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Às vezes, a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então, numa existência curta e difícil, terminada por morte trágica. Trigueirinho amplia essa discussão ao abordar a ideia de que, embora cada indivíduo tenha um período pré-determinado para sua encarnação, esse tempo pode ser ajustado de acordo com as escolhas e caminhos trilhados durante a vida. Ele explica que o período de uma encarnação pode ser encurtado, por exemplo, por meio de um acidente, caso a personalidade encarnada adote comportamentos que comprometam o desenvolvimento espiritual da alma. Por outro lado, o tempo de vida pode ser prolongado quando há um compromisso firme com o crescimento individual e coletivo, permitindo que o indivíduo continue contribuindo para o bem comum. Neste último caso, seria uma economia de energia e de tempo manter o indivíduo encarnado e aproveitar o impulso para o desenvolvimento. Trigueirinho também destaca que, em certos casos, a desencarnação prematura por acidente pode ser uma medida preventiva. Quando, por meio do livre-arbítrio, o indivíduo tende a tomar decisões que poderiam comprometer seriamente suas encarnações futuras, o eu superior pode intervir, desencarnando-o de forma rápida e indolor. Esse processo pode ocorrer, por exemplo, em acidentes repentinos, como colisões de carros, evitando que o indivíduo acumule mais débitos kármicos ou se desvie ainda mais de seu desenvolvimento espiritual. Chico Xavier, por meio de suas psicografias, oferece uma visão ainda mais ampla e consoladora sobre a desencarnação prematura, que nos convida a entender que, em muitos casos, doenças e acidentes são, na verdade, socorros providenciais. Nas palavras do autor, temos que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar a calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil. No Evangelho segundo e Espiritismo, revela-se que nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Essa perspectiva nos convida a confiar na sabedoria divina, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente inexplicáveis ou dolorosas. A desencarnação prematura, portanto, não deve ser vista como um evento aleatório ou injusto, mas como parte de um plano maior,
que visa o crescimento e o equilíbrio espiritual do indivíduo e daqueles que o cercam. Embora as reflexões apresentadas acabem desafiando os paradigmas da nossa sociedade moderna e materialista, elas nos oferecem uma visão mais profunda e consoladora desses eventos marcantes. Somos lembrados que a vida física é apenas uma etapa no longo processo de evolução espiritual e que cada existência, por mais curta que seja, tem um propósito e um significado dentro do plano divino. Ao compreendermos que a morte prematura pode ser um mecanismo de ajuste kármico, uma medida de proteção para o próprio ser, ou até mesmo uma provação para os que ficam, podemos encontrar conforto e resignação diante desses acontecimentos. Essas ideias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, buscando viver de forma equilibrada e consciente para que possamos cumprir nossos propósitos espirituais e evitar a necessidade de reparações futuras.